E aí, galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui. Hoje o nosso assunto é, é interessante. Eu chamo isso de combo anti-ansiedade. Existe um combo? Existe. Existe um combo. Quando a gente vai para a parte científica do que gera ansiedade, ainda existe algumas discussões sobre ninguém sabe realmente o que é. Então, existe um fator genético, existe um padrão de pensamento e comportamento, existem alguns fatores. Mas algo que a ciência toda define é que, mudando o padrão de comportamento e o padrão de pensamento, é onde você tem sempre os melhores resultados. Hoje, com um top aí de terapia cognitiva comportamental, e vem outras linhas de processo de melhora, né? A terapia cognitiva comportamental é você identificar padrões e esses padrões serem modificados a partir de comportamentos seus e de pensamentos e assim sucessivamente. A gente usa muito dessas técnicas aqui na nossa empresa. Mas basicamente você tem que ter um combo, né? E que combo é esse? Primeiro, que você sabe que a ansiedade ela gera muitos e muitos sintomas desagradabilíssimos e que você fica preso naquilo ali, achando que você não tem mais saída, mas eu te digo que tem. Lembrando daqueles dois tipos de ansiedade, né? A ansiedade adaptativa, que é a normal, a que você vai ter que ter para se preservar do mundo. É natural você ficar com expectativa de fazer uma grande viagem, por que não? Natural. De repente você vai fazer uma grande apresentação, vai ter um medinho, natural também. Para deixar alerta, é necessário. A patológica é a que traz todos esses sintomas todos os dias. Insônia, medo, incerteza, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, vícios, enfim. Então, existem vários sintomas e fatores. E o combo, ele tem que ser muito respeitado, porque é um conjunto de modificações que você vai ter na sua vida, você tem que ter. Durante essa semana eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo que, olha, eu estou fazendo as técnicas, mas ainda continuo com ansiedade. E é o que eu digo, não é uma técnica, não é um milagre, um ponto. Eu vou fazer isso, aí eu me curo. Não, não é. É uma jornada. É uma jornada de melhora. E o combo, ele vai. Já vou descrevendo aqui, depois vocês anotam. Combo é identificar gatilhos internos e externos. Quais são os pensamentos, quais são os medos, quais são as incertezas, tudo que é interno. A autocrítica exagerada, perfeccionismo, autossabotagem, tudo isso é potencial gerador de ansiedade. Tristezas profundas, visitação no passado, traumas do passado, tudo isso pode gerar processo ansioso. Beleza? Pode. Você tem que entender quais são esses gatilhos. Os externos é estresse. Aí pode ser estresse no trânsito, pode ser estresse no trabalho, pode ser estresse na sua casa, na sua família, pode ser estresse relacionado aos seus filhos, pode ser várias coisas que não dependem só de você, que estão causando esse processo estressor na sua vida. Também são gatilhos de ansiedade. E agora você pode ter os dois, gatilhos internos e externos, somados, gerando o processo ansioso. Você tem que entender isso. Do combo ansiedade, esse é o primeiro, mapeamento do que está gerando o processo. O sintoma de ansiedade é ciclo final. É o resultado final de gatilhos internos e externos que geram medo. E aqui o sistema límbico, que fica na parte bem central do seu cérebro, vai despertar, a partir de algumas ações químicas, o aumento dos níveis de cortisol, adrenalina, glutamato e diminuição de serotonina, dopamina. E aí você tem uma diminuição desses neurotransmissores mais positivos e você tem um aumento de neurotransmissores e hormônios que, em excesso, vão fazer mal. Em excesso. Porque, na dose certa, eles são maravilhosos. Por exemplo, cortisol. Se a gente não tiver cortisol, a gente não acorda. Se a gente não tiver adrenalina, a gente não se motiva para fazer algo junto com a dopamina. Então, tudo é perfeito, tá tudo funcionando bem. Em excesso é que é ruim. Tá? Então, o combo é, número 1, mapeamento. Tem que ter um mapeamento. Tem que ter gatilhos internos e gatilhos externos. Você tem que entender o que está acontecendo.
E depois que entender, resolveu, Vasco? É milagre? Não, ainda não resolveu. Beleza. Depois desses gatilhos, a gente vem para o segundo passo, que são as histórias. Que histórias esses gatilhos despertam em você? Exemplo, uma história do passado. De repente você lembra que em algum momento você se frustrou. Vou dar um exemplo meu. Eu tinha uns 14 para 15 anos e eu fui, acho que eu até já dei esse exemplo por aqui, mas enfim, eu fui cortado do time de handebol. Né? Não fui nem cortado, eu fui para o banco de reservas, porque eu passei para o infantinho, era 15 anos, era de 14 para 15. E eu não cresci o tamanho que deveria crescer. Os caras do infantil já estavam mais 1,70 m e eu fiquei com 1,50 m, fiquei bem pequenininho. Depois foi que eu vim crescer, mas enfim, fiquei pequenininho e eu não admiti para o banco e preferi sair do time, que era um amor da minha vida, era a paixão da minha vida, da minha infância e adolescência, era jogar handball e eu jogava bem, jogava. Mas enfim, acabei ficando frustrado com isso. Muitos anos depois, eu lembrei dessa frustração. Caramba, essa frustração me gerava ansiedade. Eu nem sabia que isso gerava. Depois de uma jornada que eu falo, né, que eu ensino, inclusive, nas nossas terapias, que se chama Jornada da Prosperidade, que é eu entender lá de trás o que é que me causa angústia, medo, incerteza. Lembrei disso e fiz um tratamento em relação a isso, né? Eu fiz um autotratamento, na verdade. Então, é muito importante a gente entender esses pontos, né, que geram essas frustrações. E as histórias. Então, vê só, eu olhava para aquilo e me sentia frustrado, eu me sentia que não fui respeitado como atleta, e ficava contando as histórias. Ele podia ter feito aquilo, ele podia ter dito isso, veio eu visitando o passado. 30 anos depois. Não faz sentido. Não faz sentido contar essas histórias. A mesma coisa de você visitar passados, de gerar expectativas no futuro e ficar visitando as expectativas, sabe? Joga no futuro e fica lá visitando aquilo, porque poderia acontecer assim, quando acontecer isso vai acontecer aquilo, e quando acontecer aquilo acontece isso, e eu junto tudo e agora... Não! Chega de contar histórias. E a única coisa que você tem que fazer, e entra na terceira fase do combo anti-ansiedade, que é, primeiro, mapear. Segundo, não contar as histórias, entender que histórias são essas. Terceiro é aprender técnicas que façam você se desvincular dessas histórias e desses pensamentos. São inúmeras técnicas. Mas comece simples, comece mudando a sua rotina da manhã, por exemplo. Esse é a fase. Que técnicas você vai utilizar? Rotina da manhã. Você tem que ter uma rotina mais saudável. Você tem que ter uma rotina mais focada no agora, menos no mundo dos pensamentos, que é onde estão as histórias, que é onde estão os gatilhos. Sai do mundo dos pensamentos. No momento que você aprender que é longe do mundo dos pensamentos, que você vai ter uma vida plena, feliz, tranquila. Aí você vai começar a aplicar isso na sua vida. Sai desse mundo, muda tuas rotinas da manhã, da noite. Tenta se vincular menos aos pensamentos. Tenta se vincular menos às histórias. Para de gerar expectativas. E é tudo controle mental. É você entender o que está acontecendo e deixar ir. Volta para o agora. Faz contagens de 1 até 100. Respira profundamente 3, 4 vezes ao dia. Essas técnicas simples vão te manter aqui. Contempla o belo, olha o sol, sabe? Coisas simples, olhar uma árvore, olhar uma imagem, lembrar do filho, lembrar da esposa, contanto que não gera estresse, que pode gerar. Mas assim, vocês têm que começar esse trabalho. Depois que você tem mapeamento, depois que você não conta histórias, que aprende técnicas de se vincular ao agora, a gente vai para outra fase, que é uma mudança completa de vida. Não existe melhora de ansiedade sem mudar hábitos alimentares. Não existe melhora do processo ansioso sem praticar atividade física. Você precisa disso. Seu corpo tem que ser um tanque de guerra para que a sua mente seja um forte. Tem que ser. Não existe milagre, não existe pílula mágica, não existe técnica milagrosa. O controle e alívio da ansiedade vai chegar quando você for um ser integral entre mente e corpo.
É isso que você tem que fazer e você tem que aplicar. Comece pequeno. Comece forrando a sua cama. E no final você vai ter um combo de eu pratico atividade física, eu pratico saúde mental e eu não sou mais ansiosa, não sou mais ansioso. Sem isso, infelizmente, tua jornada vai ser bem mais difícil. E estamos aqui para ajudar no processo. Um grande abraço e nos vemos em outro conteúdo. Tchau, tchau.